Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Nova Pecuária. Eu sou Diego Arruda, criador e desenvolvedor do método da Nova Pecuária, e a gente falou de quais são os principais fatores, quais são os principais pontos que a gente precisa de avaliar, que a gente precisa de estar atento na escolha de dois produtos ou mais, quando a gente recebe aí uma proposta ou quando a gente recebe uma contraproposta. A gente precisa de quê? De garantir se nós estamos comparando coisas iguais, e quando elas não são iguais, como que a gente equilibra, como que a gente coloca todo mundo aí na mesma página. Várias e várias vezes eu vejo reclamações, várias e várias vezes eu sou questionado às vezes por clientes, por até profissionais da área, que eles falam: pô, Diego, mas eu tenho aqui 2, 3 produtos e eu tô tendo uma diferença muito grande de custo, eu vou escolher pelo mais barato. Só que nem sempre, às vezes, você tá olhando para a mesma coisa. Nem sempre você está comparando coisas iguais. Então, primeiro fato, que eu preciso de olhar: qual que é o perfil do produto, qual que é o nível de fósforo, qual que é o nível de sódio, proteína, ureia, por exemplo, se tem aditivo ou não. Tudo isso vai influenciar no custo final por quilo, que não quer dizer absolutamente nada. Todas as vezes que a gente for superficial nas nossas avaliações, a gente entra numa faixa de risco. Então, o que nós vamos fazer? A gente falou num vídeo anterior de produtos para recomendação do negócio de cria, porém, um produto para outro, a diferença em reais, por quilo, está dando aí coisa de 27%. Então são produtos que são recomendados para as mesmas categorias, porém eu estou esbarrando aonde? Eu estou esbarrando na questão de custo. E é igual eu disse para vocês, não necessariamente é preciso conhecer de nutrição para avaliar 2 ou mais produtos. Então vamos aqui, eu vou abrir para vocês uma planilha de Excel, uma coisa bem simples, para vocês poderem entender o que a gente quer trazer quando a gente faz esse tipo de provocação. Então suponhamos aqui que eu tenho um produto para cria, tá? Então vamos colocar aqui produto, vou falar que esse é um produto 80 de fósforo, então ele é um 80P, tá? O uso dele é para cria, e eu tenho um outro produto que ele também é um produto de 50 de fósforo, e a recomendação desse produto também é para o negócio de cria. Então vou colocar aqui embaixo P, tá? Que é o fósforo. Vou especificar aqui para ser um pouco mais esclarecedor. Vamos organizar aqui direitinho as ordens. E agora vamos lá. Se a gente está falando que a gente precisa de levar em consideração fósforo e sódio, vamos também aqui colocar o sódio, Na. Suponhamos que esse produto de 80 de fósforo ele tem 158 e o outro tem 115. Então, 115. Se a gente for olhar do que nós tratamos no vídeo anterior, pessoal, 80 de fósforo, ou seja, o consumo é menor. Aonde que eu tenho uma comprovação disso? Qual que é uma outra forma de eu validar isso? O sódio. Por quê? Porque nós falamos que o sódio ele trava um pouco do consumo. Então, produtos que têm níveis de sódio, de sal branco mais alto, a tendência é de que o consumo da mistura como um todo seja mais baixa. E isso se comprova para a gente quando eu olho aqui para os níveis de garantia. O produto que tem 50 de fósforo, ele tem menos sódio. Por quê? Porque o consumo desse produto é mais solto, digamos assim. E quando eu vou para a recomendação de rótulo desse produto, nós estamos falando que consumo, eu vou tratar aqui de gramas, tá? Para cada 100 quilos de peso vivo. Pô, Diego, mas aí você vai encontrar uma situação. No rótulo vai estar uma faixa de variação. De 40 a 50, de 50 a 60, de 70 a 80. Usa sempre o máximo. Então, se é de 40 a 50, usa o valor de 50. Se é de 30 a 40, usa sempre a faixa mais alta. Tá? Então esse 80 de fósforo, a recomendação de rótulo dele, nós estamos falando de 33 gramas de consumo para cada 100 quilos de peso vivo, e o outro a gente está falando aqui de 50 gramas de consumo para cada 100 quilos de peso vivo. Se você fizer a conversão aqui, nós estamos falando de
produto de 51% de consumo a mais do que o outro. Ou seja, isso se comprova através do nível elevado de fósforo e a concentração maior também de sódio, tá? Então, se a gente está falando de um animal que pesa 450 quilos, falando aqui de uma UA, ou seja, qual que é o consumo? Consumo gramas por dia, por animal. Então, o consumo total, se a gente for passar aqui, ó, 450 dividido por 100, né, porque a gente está falando de 100 gramas vezes o meu consumo. Então, esse produto que a gente está falando de 80 de fósforo, a tendência é que ele consuma 148 gramas e meia, e o produto que tem 50 de fósforo, a tendência, inclusive pela recomendação de rótulo dele, é que tem um consumo de 225 gramas para um animal de 450 quilos. Tá? Se a gente pensar aqui que o valor por quilo do produto de 80 de fósforo, vamos falar aqui que ele custa reais por quilograma, 4,50, e vamos colocar aqui o outro 3,27. 3,27. O que a gente percebe quando a gente está falando de diferença de custo? Menos 1. Então, o produto com 80 de fósforo, ele é 27% mais caro em relação ao produto com 50% de fósforo. Uma pegadinha grande nisso aqui. Por quê? Porque a primeira abordagem, né, a primeira sinal de alerta que as pessoas têm, né, para tomar um estímulo aí, o primeiro estímulo que ela tem para tomar a decisão de comprar um produto ou não é o quê? O preço. Só que se você pensa superficialmente, você às vezes pode estar tomando uma decisão errada. E aí vamos falar aqui o seguinte, qual que é a minha quantidade de produto que eu vou gastar para, sei lá, 6 meses, tá? Então, toneladas para 180 dias. Aonde que eu vou gastar mais produto? Vamos colocar aqui um total de fazenda de 500 vacas. Total cabeças, vamos pôr aqui 500 e 500. Então, consumo em toneladas, 148 vezes 180 dias, vezes 500 animais, dividido por... Tá? Então eu vou gastar aqui 13 mil quilos. Vou colocar aqui total quilos para 180 dias. Então a minha demanda para 180 dias, 500 animais é de 13 mil quilos. E agora vamos fazer a mesma coisa. Então nós estamos gastando aqui 20 toneladas usando um produto de consumo maior. Levando em consideração que até para isso, se você, uma coisa é você distribuir. Vamos voltar no que a gente falou nos vídeos anteriores. Vamos voltar naquilo que a gente estava falando lá atrás. Se eu estou falando de logística, se eu estou falando de distribuição, se a gente está falando, pô, vou ter que distribuir 7 toneladas a mais. 7 toneladas a mais, o que é? Mais funcionário dedicando mais tempo para isso, é você tendo que falar mais vezes com o fornecedor, é o seu trator rodando mais vezes, a sua carroça rodando mais vezes. Então, quando a gente fala em simplificar a operação, quando a gente fala em levar em consideração todo o processo, isso daqui vai pesar sim na sua decisão. Mas o que vai pesar mais é isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Então, reais total. Quanto que eu vou gastar de dinheiro com cada estratégia dessa? Esse 450, nós estamos falando de 60 mil, e aqui no outro cenário a gente está falando de 66 mil. Então, aonde que é que a gente vai ter essa diferença? Tá aqui toda que a gente está mostrando para vocês. E assim a gente está falando, né? Pô, mas qual que é a diferença de custo de um e de outro, né? O que isso representa? Então, uma coisa que era um produto de 27% mais caro passou a ser 10% mais caro. Fora que a gente está falando que isso tem de impacto dentro da operação do negócio como um todo, principalmente de distribuição. Então, se a gente for falar aqui por reais por animal por dia. Se eu for pegar isso daqui, ó, dividir por 180 dias, dividido por 500 animais. Qual que é o meu custo de diária? 67 centavos contra
R$1,74. Então, vocês podem ver que não precisa de você ter conhecimento de nutrição animal, você precisa saber assim, o que eu preciso de olhar. Como que eu avalio isso matematicamente para entender se eu estou ou não avaliando duas coisas iguais, se eu estou colocando todo mundo nivelado, todo mundo na mesma página. Então, coisinha básica, você pode fazer isso numa planilha de Excel, você pode fazer isso num caderno, você pode fazer da forma que for mais fácil e melhor entendimento para você. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, ativa aqui as notificações, né, para você estar sempre recebendo quando a gente coloca, quando a gente publica vídeos novos. Se inscreva no nosso canal, vou te convidar também para você seguir as nossas redes sociais e coloca aqui nos comentários de onde que você está assistindo esse vídeo, aonde que é a sua fazenda, qual que é a sua região. Coloca também as suas dúvidas que a gente vai responder tudo que vocês tiverem aqui de dúvidas sobre avaliação de produtos para suplementação animal. Então, pessoal, muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.